Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Como a classe trabalhadora é explorada. Esse artigo ele foi escrito pelo blog Mutualism e foi traduzido aqui ao português pelo Rodrigo Viana para o site A Esquerda Libertária. Então, como eu sempre digo nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. De acordo com a teoria do valor-trabalho, existe uma diferença entre valor de uso e valor de troca. Para pessoas que pensam que a TVT é besteira, eu irei explicar a exploração do trabalho até mesmo sem a TVT. Depois de um tempo, mas é mais fácil iniciar assim. Valor de uso é o uso que o indivíduo pode ter de um certo bem ou serviço, enquanto o valor de troca é o preço. Isto é, que esse bem ou serviço pode ser barganhado no mercado. No longo prazo, com concorrência livre, o valor de troca de bens facilmente reproduzíveis irá simplesmente variar em torno do valor-trabalho, ou o custo de reproduzir o mesmo bem. Na economia capitalista, o trabalho é tanto um bem que é comprado e vendido, quanto um fator de produção que fornece outros bens seu valor. Isso significa que o trabalho tem uma função dual. É o valor de troca que é determinado pelo quão necessário reproduzir esse trabalho, que é alimento e habitação para o trabalhador e sua possível família, juntamente, quando é sobre trabalho que requer qualificação maior, um salário alto, o bastante para atrair esse tipo de força de trabalho. Enquanto o valor de uso, que é decidido pelo qual esse trabalho contribui para a produção. Isso significa, por sua vez, que o valor de uso dos trabalhadores na economia capitalista deve ser maior que o valor de troca de trabalhadores. Se o valor de troca é maior que o valor de uso, isto é, se o trabalho custa mais do que o que isso rende, então não existe capitalista no universo que contrataria. Se o trabalho rende 1.000 dinheiros, mas custou 2.000 dinheiros, seria uma completa perda contratar tal força de trabalho. Se o trabalho, ao contrário, rende 2.000 dinheiros, mas custou 1.000, a força de trabalho seria um completo ganho. A diferença entre o valor de uso e o valor de troca é normalmente chamado de mais-valia, isto é, o valor que o trabalhador cria, mas que vai para o empregador. A mais-valia é também que, em primeira mão, forma o lucro para o capitalista, em que ele ou ela pode aumentar através de barreiras de mercado, que conduzem ao poder de monopólio ou oligopólio. O lucro e a exploração são, portanto, dois lados da mesma moeda. Para ser explorado, é necessário que haja alguém para lucrar de seu trabalho. E para lucrar, é necessário o trabalho de alguém ser explorado. Isso conduz Benjamin Tucker para a opinião que lucro é outro nome para pilhagem. Em Benjamin R. Tucker and the Champions of Liberty, do Hamilton and Sullivan Coffin. Continuando aqui agora. Através da teoria do valor-trabalho como tal, é muito fácil mostrar como a classe trabalhadora está sendo explorada pelos capitalistas. Sem surpresa, esta teoria não é usada pelos economistas nacionais modernos, que ao invés usam diferentes tipos de teorias de utilidade marginal, que, como Kevin Carson brevemente apontou, não é de qualquer meio errado, mas tal teoria deve ser incorporada dentro de uma mais compreensiva teoria de valor-trabalho, ao invés de ser colocada contra ela, porque as teorias de modo algum contradizem uma a outra. Como essas teorias não usam termos como valor de uso ou valor de troca, é mais difícil provar mais claro e concisamente essa exploração. Talvez um fator que contribui em por que, de forma relativamente rápida, se tornou tão popular nas economias burguesas, mas essa relação exploratória, que é a fundação da economia capitalista, pode, claro, ser ilustrada sem estes valores. Ao invés de falar sobre valores de uso e troca, eu irei mostrar essa relação através de exemplo, e desmascarar os argumentos pró-capitalistas fomentados contra eles. Imagine um trabalhador que executa trabalho assalariado para uma empresa, que produz e vende pregos de ferro. Enquanto a companhia lucra, qual é a fonte desse lucro? As receitas que são mais altas do que as despesas. O que são as receitas? A venda de pregos de ferro. O que são as despesas? Aluguéis, investimento de capital e, isso mesmo, força de trabalho. Os aluguéis provavelmente não serão afetados, ao menos que o capitalista possua terra e edifícios que eles aluga para outro dono capitalista de terra, que coloca seu próprio preço em relação ao mercado atual. Os investimentos de capital são também uma coisa que não podem ser afetados a um nível maior. Quando tal fator, do mesmo modo como aluguéis, é feito através de comércio com outros capitalistas. O que o próprio capitalista pode afetar é o custo da força de trabalho que ele usa, e como o modo de produção fica. Aqui ele pode gerar lucros por pagar aos trabalhadores o mais baixo que possivelmente conseguir, que significa, embora lucro tão grande quanto possível para si próprio. Todas outras coisas iguais. As maiores objeções pró-capitalistas são normalmente estas.
O capitalista está tomando todo o risco. Ele merece essa mais-valia, mesmo se liberais e conservadores raramente queiram chamar isso de mais-valia. O capitalista contribui através da fábrica e do maquinário. Claro, ele deve ter esse excedente, mesmo se. E essas objeções são razoáveis numa economia capitalista. É correto dizer que o capitalista é aquele tomando risco, é aquele contribuindo com a fábrica e o maquinário. O que os liberais esquecem é que nós, libertários socialistas, não queremos um modo de produção capitalista. Essas objeções se tornam bastante sem sentido. Por que é que o capitalista tem a possibilidade para possuir fábricas e tomar o risco para produzir com a promessa de enormes lucros? As relações de propriedade hoje em dia não são dadas pela natureza, porém é um resultado de uma evolução econômica baseada primeiro e principalmente na violência e coerção, intervenção estatal e jogos de poder capitalistas. Nós, socialistas, não queremos roubar os capitalistas de suas recompensas na economia capitalista, como liberais capitalistas presumem. Nós queremos substituir o capitalismo com outra coisa, onde estas relações de propriedade não mais se aplicam, e onde o trabalho, ao invés da usura, seja fonte de renda. Eu ainda tenho que mostrar a exploração da força de trabalho sem a ajuda de uma teoria do valor-trabalho, porque isso não pode ser explicado na linguagem marginalista sem um contra-exemplo. Por causa da orientação dos blogs, eu estou, claro, escolhendo um contra-exemplo mutualista. Vamos imaginar que, ao invés de capitalismo e trabalho assalariado, nós tivéssemos uma ordem econômica mutualista. Produtores autônomos possuem seus próprios meios de produção. Grandes produtores trabalham conjuntamente e a própria produção deles cooperativamente. Investidores são feitos através de cooperativas de crédito e bancos mútuos, enquanto a posse da terra é decidida baseada na ocupação e uso. Nós imediatamente nos livraríamos do aluguel sobre a terra, porque essa posse é baseada na posse de terra capitalista. É impossível com a ocupação e uso. Os bancos mutualistas e cooperativas de crédito, ademais, significa que os produtores autônomos e cooperativas de trabalhadores não tenham mais que confiar em capitalistas com muitos recursos para fazer investimentos. Que os produtos possuem diretamente o local de trabalho deles, torna nenhum lucro necessário para pagar a um dono específico. Quando as receitas, deduzido das receitas que vão para os investimentos adicional, se os produtores estão interessados em produzir para amanhã, vão diretamente para os trabalhadores. Aqui nós vemos uma ordem econômica onde nenhum lucro capitalista é necessário. O capitalista está fora de cena. Se meu trabalho cria 2.000 dinheiros, então minha receita é também 2.000 dinheiro. Onde eu sozinho, e possivelmente meus trabalhadores cooperados, se eu trabalho cooperativamente, decido quanto de minha receita deve ir para o meu consumo e quanto deve ir para a futura produção. Eu contribuí então com o trabalho que eu ganhei 2.000 dinheiros para o negócio, e eu recebo 2.000 dinheiros por isso. Algo completamente diferente do que o que nós podemos ver na economia capitalista, construída sob hierarquia, com o capitalista no topo e os trabalhadores embaixo. Quando nós comparamos estes dois exemplos, a exploração se torna mais aparente. Mesmo se você que lê isso estiver relutante para usar termos como valor de troca e valor de uso, nós podemos, a partir destes dois exemplos, ver claramente uma diferença entre o valor de uso e troca na economia capitalista. Enquanto o valor de troca de trabalhos na alternativa socialista, mutual, é irrelevante, quando o processo inteiro é baseado no valor de uso. O liberal, que é relutante a aceitar qualquer pensamento de usurpação, poderia substituir valor de troca com preço de trabalho e valor de uso com o que o trabalhador contribui para a produção. Isso torna os conceitos mais fáceis para compreender, que nos conduz para a nossa próxima objeção pró-capitalista, ao fato de que a classe trabalhadora é sistematicamente explorada na economia capitalista. Você está esquecendo da preferência temporal. Algo hoje vale mais do que algo amanhã, por causa das avaliações subjetivas dos humanos. O capitalista desiste de algo hoje, investe na produção para receber mais amanhã. Todo mundo está feliz. Preferência temporal, com todo o devido respeito, tal coisa existe para o mais alto nível na consciência humana. Mas o pensamento que o capitalismo é legitimado por causa da preferência temporal é mais uma vez algo que vem a partir da ideia de que as relações de propriedade capitalistas são algo natural, junto com a produção baseada no capitalismo, proprietário e trabalhadores sem propriedade. Mais uma vez, por esse motivo, uma defesa brilhante do capitalismo se pressupomos o capitalismo, mas é algo bastante inútil se nós discutimos alternativas socialistas. Por que na alternativa mutualista acima, no que está baseado a preferência temporal? A preferência temporal está baseada no que tem sido mencionado acima, a decisão dos trabalhadores sobre quando das receitas eles devem usar para eles mesmos, e quando devem ser reinvestidos na produção. Kevin Carson apresenta essa relação de uma forma excelente. Numa economia, como teria existido tivesse o livre mercado sido permitido se desenvolver sem roubo em larga escala, a preferência temporal afetaria apenas os cálculos dos trabalhadores de seu próprio consumo presente versus seu próprio consumo futuro. Todo consumo, presente ou futuro, seria o resultado inquestionável do trabalho. É apenas numa economia capitalista, isto é, estatista, que uma classe proprietária com riqueza supérflua, muito além da sua habilidade de consumir, pode se manter na ociosidade, emprestando os meios de subsistência para produtores em troca de uma reivindicação sobre a produção futura.
Kevin Carlson, em Estudos na Economia Política Mutualista, capítulo 3. Se nós usarmos a teoria do valor-trabalho, ou se nós excluirmos completamente ela de nossa análise, a resposta é a mesma. A classe trabalhadora é explorada na economia capitalista. Quando essa é comparada a uma alternativa socialista, todas as pessoas produtivas em nossa sociedade ganham a partir do socialismo libertário e anarquista, enquanto os perdedores são as classes parasitas, os capitalistas e os donos de terra, que vivem do trabalho dos outros. Reacionários liberais ou economistas nacionais burgueses em defesa da ordem existente, com devido respeito, mas essa defesa é tão falha que até mesmo um texto tão curto como esse pode facilmente acabar com isso. Então é isso. Esse foi o artigo do Mutualismo, traduzido pelo Rodrigo Viana, aqui para a Esquerda Libertária. Espero que todos tenham gostado e até mais.